Voltamos, meus queridos, voltamos. E esse bloco é um bloco especial, porque nós vamos trabalhar questões voltadas para a Primeira República. Então nós vimos em dois blocos: Primeira República, no seu contexto geral, depois a República da Espada, a República Oligárquica, e vimos também os movimentos populares durante a Primeira República, contestado, Canudos e revolta da vacina. Agora nós vamos resolver isso em questões pra gente poder quebrar tudo e levar você mais próximo da sua aprovação. Vem comigo? Vamos lá, vem com o Gordinho que a gente vai arrebentar hoje, Então eu vou colocar aí na tela pra você. Então nós vamos resolver questões de Primeira República. E aí eu já vou deixar pra você aí o meu Instagram. O meu Instagram, @LuizDudes. Deixa eu apagar aqui que o trem ficou feio, né? @LuizDudes, ok, meus queridos? Então, aperta esse botãozinho de seguir aí, tenha medão, dá uma moral pro trabalho da gente, tá bom? Vai lá e segue o Gordinho, dá essa moral pra gente. Vamos lá, primeira questão aí na tela pra você. Olha lá, a proclamação da República em 1889 inaugurou a chamada República da Espada. Se é República da Espada, ela é militar. Período em que os primeiros presidentes do Brasil eram militares. Essa fase inicial foi marcada por, letra A, forte centralização do poder nas mãos dos presidentes militares, reformas autoritárias e repressão a revoltas civis. Letra A, não precisa nem ler, né? O resto. Letra A, certíssima, linda. Melzina Chupeta. Letra B, estabilidade política social. A palavra estabilidade deixa a letra B errada. Com ampla participação popular tá errado. Na construção de instituições republicanas tá errado também, letra B. Letra C, a adoção do parlamentarismo como forma de governo, letra C, errada. Com manutenção, olha só, com a manutenção de Dom Pedro II como figura simbólica. Errado também. Olha lá, letra D. Intensa industrialização liderada pelo exército. Aí não, né, meu bebê? Aí não. Errado. Letra E. Aliança entre o poder militar e os movimentos socialistas, garantindo direitos trabalhistas aos operários. Então, você pode marcar aí no seu material o quê? Questão de número 1, letra A. Lembre-se que o período da República da Espada foi inaugurado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Só que diante da pressão que ele sofria, principalmente da elite cafeeira, aí nós vamos ter então Floriano Peixoto. Esse período é conhecido como período da República da Espada por ter essa característica militar e de ter forte centralização do poder nas mãos dos presidentes militares e reformas autoritárias e também a repressão a revoltas populares, ok? Então pode marcar aí questão de número 1, letra A, sem medinho de ser feliz, tá bom, meu bebê? Questão número 2, já vou pôr aí na tela pra você, olha lá. Durante o governo de Floriano Peixoto, se é Floriano Peixoto, é o quê? É República da Espada. Se é Floriano Peixoto, é República da Espada. Diversas revoltas ocorreram, como a Revolta Armada e a Revolução Federalista. Esses conflitos evidenciam, letra A, o sucesso da descentralização do poder promovido pelos militares. Sucesso da descentralização ou centralização? Errado, né, meu bebê? Errado. Letra A, errada, ok? A instabilidade da Jovem República e a resistência de setores contrários ao autoritarismo floriano. Então, olha lá. Durante o governo de Floriano Peixoto, diversas revoltas ocorreram. Show de bola. Como Revolta Armada, a Revolução Federalista. E esses conflitos, eles vão evidenciar o quê? O que eles destacam? Descentralização, a gente já viu que não é. Instabilidade da Jovem República, com toda certeza. Nós temos um presidente que tinha acabado de assumir a República recém-inaugurada
e que ele cedeu diante da pressão popular. Aí você tem a Revolta Armada e você tem a Revolução Federalista, que foram revoluções que tiveram a intenção de reivindicar direitos e maior participação política. Nós temos aqui também a política do café com leite, onde tinha que manter os privilégios dessa galera aqui para que eles pudessem estar aliados aos ideais republicanos e à manutenção da república. Então a instabilidade aqui era notório. Instabilidade da jovem república e resistência de setores contrários ao autoritarismo florianista. Lembre-se que o Marechal Floriano Peixoto, ele era chamado de quê? Marechal de Ferro. Porque ele reprimiu com força esses movimentos aqui, que foram movimentos considerados revoltosos e antirrepublicanos. Pode marcar aí letra B, sem medo de ser feliz. Então vamos lá, letra C. Olha lá na tela. A harmonia entre civis, harmonia, já deixa errado. Harmonia tá errado. Na condução de projeto republicano. Letra C errada, letra D. A aceitação das elites estaduais ao centralismo político do governo. Letra D também errada. E letra E, o apoio dos federalistas ao fortalecimento do poder executivo. Letra E também errada. Questão de número 2 aí, tranquilinha, né? Bem tranquilinha. Resolvemos numa boa. Com toda certeza, se aparecer uma questão semelhante a essa, você vai acertar. Lembre-se que o Marechal Floriano Peixoto era conhecido pelo seu amplo autoritarismo diante das questões sociais, né? O desapego com as questões sociais, a ampla desigualdade social, e ele então vai reprimir as revoltas que aconteceram durante seu governo, tanto a Revolta Armada quanto a Revolução Federalista. Então pode marcar aí letra B, Jovem República, república muito instável, e é diante disso que Deodoro da Fonseca cai e Floriano Peixoto fica até o final, ok? Vamos lá, questão de número 3, já vou pôr aí na tela para você também. Olha lá. A chamada República Oligárquica, que é a segunda fase da República. Primeiro República da Espada com os militares, depois República Oligárquica. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter presidentes civis. Show de bola? Então olha lá. Consolidou-se a partir de 1894, com a eleição de quem? De Prudente de Moraes. Uma das características desse período foi a ampla participação popular no processo eleitoral, com direito ao voto feminino e ao voto secreto. É errado demais. É errado, mais errado do que o Vasco campeão brasileiro esse ano. Erradíssimo. Voto direto. O voto aqui era de quê? O voto aqui ainda era de cabresto. E a mulher? Tinha direito de voto? Letra A errada. Letra B. A abolição do poder dos coronéis e a criação de uma estrutura política meritocrática. A abolição do poder dos coronéis? Certeza? Letra B, errada. Letra C. O predomínio das oligarquias estaduais, ok? Especialmente as de São Paulo e Minas Gerais no controle do poder político. Olha o destaque aqui, ó. São Paulo, café. E Minas? Minas foi o quê? Leite. Então aqui nós temos a famosa política do café com leite. Durante o período oligárquica, ou melhor dizendo, desculpa, o período da oligarquia brasileira, São Paulo e Minas Gerais vão se alterar no poder presidencial. Então uma hora nós vamos ter um presidente paulista, outra hora nós vamos ter um presidente mineiro, e isso evidencia a oligarquia brasileira, a concentração fundiária e a influência dos coronéis dentro da política brasileira desse momento. E, obviamente, a manutenção dos privilégios da elite cafeeira. Então pode marcar aí o que, meu bebê? Pode marcar aí letra C, sem medo de ser feliz. Olha lá, letra D. A centralização administrativa e política nas mãos do presidente da República. Então nós estamos falando aqui, ó, República Oligárquica.
ela estava centralizada nas mãos do presidente da República. Se é oligárquica, nós temos que deixar bem claro que os grupos, tanto mineiros quanto paulistas, influenciavam de forma direta nas decisões políticas e nas eleições que eram bem flautadas durante esse período. Então, letra D errada, olha lá, letra E. A organização de plebiscitos periódicos, não, plebiscito não, né? Letra E errada, para consultar a vontade popular sobre temas nacionais, é erradíssimo. Então, questão de número 3. Letra C, vai perdurar as oligarquias estaduais. Com destaque para quem? Com destaque para Minas Gerais, leite, São Paulo, café, política do café com leite. Então nós vamos ter os presidentes civis durante a República Oligárquica e o destaque será então para essas oligarquias estaduais que vão controlar a política local através do quê? Do voto de cabresto. Então pode marcar aí questão de número 3, letra C, sem medo de ser feliz. Vou colocar aí para você a questão de número 4, já vai aparecer aí na tela para você. A política dos governadores implantada por Campos Salles teve como principal objetivo enfraquecer a autoridade do presidente da República sobre os estados? Enfraquecer, letra A, errada. B, garantir a alternância democrática no período republicano? Início do período republicano? Alternância democrática? A alternância acontecia a partir das perspectivas oligárquicas entre São Paulo e Minas Gerais. Então, letra B está errada. C, assegurar a estabilidade política por meio de acordos entre o governo federal e as oligarquias estaduais. E aí, professor, acho que é essa, hein? Vamos ver a letra D, olha lá. Incentivar a participação de classes populares, já errou. No processo eleitoral, errado. E, letra E, combater o coronelismo e também o clientelismo rural, errado. Letra E, errado. Letra D. Então, nosso gabarito aqui só pode ser também letra C. Assegurar a estabilidade política a partir das oligarquias estaduais. Aí o destaque aqui é para quem? Para quem que vai ser esse destaque? Para São Paulo e para Minas Gerais, que vão se alternar no poder. Então, essa alternância entre o governo federal e as oligarquias estaduais, questão de número 4, questão muito tranquila, com toda certeza você iria acertar se aparecer aí na sua prova. Então, questão de número 4, letra o quê? Letra C. Vamos lá? Quinta questão na tela para você. Durante a República Oligárquica, o coronelismo foi um dos pilares da sustentação política. Olha quem apareceu aqui, ó. O voto de cabresto associado a essa prática consistia em... Então, o que a questão está te pedindo? Para você identificar o conceito de voto de cabresto. Nós cansamos de falar disso aqui nas nossas aulas. Desde da primeira aula introdutória, a proclamação da República, República da Espada e também República Oligárquica. Cansamos. Então, essa aqui, nem de longe, meu bebê, mas nem de longe você pode errar uma questão dessa aqui. Não tem como. Não tem como. Então, vamos lá na tela? Vamos lá resolver. Um mecanismo de proteção de direito do cidadão ao voto secreto? Errado. De direito ao cidadão ao voto secreto, se eu tô falando, olha aqui, vou destacar. Se eu tô falando de voto de cabresto, como é que eu posso falar de direito ao voto secreto? Tá errado, né? Tá errado. Então, letra A errada. Letra B. Olha lá, um modelo de democracia direta baseado na consulta popular, plebiscito, errado também. Letra B, errado. Olha C. Uma prática de manipulação eleitoral em que o coronel controlava o voto dos eleitores sob sua influência. Letra C? Letra C? Pode marcar aí a letra C, sem medinho de ser feliz. D.
uma medida adotada para garantir a lisura nas eleições promovidas pelo governo federal, errado, e uma forma de expressão exercida por sindicatos, lisura, errado também, pode marcar aí questão de número 5, letra C. Então, professor, o que era o voto de cabresto? O voto de cabresto era uma prática de fraude eleitoral utilizada durante o período da Primeira República, onde essa figura aqui, ó, essa figura, o coronel, pegava todas as pessoas que trabalhavam para ele e dizia assim, ó, eu te dou trabalho, pago teu salário certinho. Vai votar lá no meu candidato? Me ajuda lá. Ah, vota no cara lá pra mim. Esse era o voto de cabresto. Então a pessoa não tinha direito ao voto secreto. Não existia voto secreto aqui. Era inconcebível a ideia de voto secreto aqui. Então essa era uma prática de fraude eleitoral muito comum que acontecia durante o período da Primeira República. Não só acontecia como acontece ainda nos dias de hoje, mas vamos deixar esse assunto para lá, que eu quero passar para a questão de número 6. Olha lá, questão 6. A revolta da vacina, que aconteceu em 1904, expressou a tensão social na capital federal da época. O motivo imediato do levante foi, letra A exigência do serviço militar obrigatório para os moradores da zona rural. Errado, né, gente? O que foi a revolta da vacina? Né? Foi a imposição de uma campanha de forma autoritária diante da epidemia de varíola. Diante da epidemia de varíola. Então, questão 6, letra A, errada. B, a tentativa de aumento de impostos sobre os produtos importados, errado. Letra C, olha lá a letra C. A imposição de uma campanha de vacinação obrigatória, coisa linda. Conduzida de que forma? Autoritária. Aí aqui nós vamos dar destaque a 3 grandes personagens. Esse carinha aqui. Esse carinha aqui. Opa, deixa eu apagar aqui. E por último, esse carinha aí que vai ser quem? Que vai ser o ministro, né? Vai ser o ministro da Saúde durante esse período aí. Ok? Esses 3 nomes serão importantes durante esse processo. Por quê? Porque são eles que não irão manter o diálogo com a população. E por isso vai gerar a famosa revolta da vacina, né? Então, nós vamos ter aí uma revolta contra o presidente Rodrigues Alves, né? Que foi aconselhado até a sair da cidade diante das incursões que estavam acontecendo naquele momento, né? E aí, a falta de diálogo gerou a revolta da vacina. Mas nós não vamos ter só a varíola aqui, como nós já vimos na aula anterior. Nós vamos ter a peste bubônica, nós vamos ter a febre amarela, mas nós vamos ter uma outra questão importante de ser destacada aqui também. Olha aqui, ó, vou colocar aqui para você. As reformas urbanas e a higienização que foi realizada por esse carinha aqui, ó. Claro que é a mando dos outros 2, né? Claro que em conluio com os outros 2, mas é realizado por esse carinha aqui. Então, essas reformas urbanas vão destruir moradias, vão destruir cortiços, vão proibir as pessoas de construírem nos lotes que haviam comprado, pelo fato desses lotes estarem localizados em locais que eram identificados como risco. Só que essa falta de diálogo é que faz justamente com que o governo de Rodrigues Alves passe por essa crise acentuada. Houve até uma tentativa de golpe militar, foi reprimido, ele pediu para tirar ele da cidade e tal, mas a revolta da vacina foi estritamente popular. Estritamente popular. Então pode marcar a letra C sem medir de ser feliz.
teve sim uma condução autoritária na questão da vacinação, uma condução autoritária na questão das reformas urbanas, e foram essas questões que fizeram então com que a revolta da vacina eclodisse, viesse a acontecer. Então olha lá a letra D. A proibição das manifestações populares durante o carnaval? Errado, né? Não, nada a ver isso aqui, ó, nada a ver. E é a substituição do trabalho escravo por mão de obra imigrante europeia. Isso aqui, galera, vai acontecer após a lei... Opa, deixa eu apagar aqui. Isso aqui vai acontecer após a Lei Áurea. Vai acontecer após a Lei Áurea. Então, questão de número 6. Questão de número 6 pode marcar a letra C também. Questão facinha, tranquilinha. Coloquei aqui para vocês as principais dicas em relação à revolta da vacina, que costuma aparecer em prova e você não pode vacilar. Não vacila com a revolta da vacina. Não vacile com a revolta da vacina, porque é uma revolta de cunho importante que leva em consideração questões epidemiológicas. E como nós sabemos que o Enem, nos últimos anos, tem se transformado numa prova interpretativa, eles podem pegar isso aqui e contextualizar com a pandemia de 2020, ok? Então cuidado. Cuidado com isso aqui. Porque é importante você levar essas características e informações para sua prova com a finalidade de acertar. Então, os 3 nomes importantes que você tem que ter ideia aqui: Rodrigues Alves, Pereira Passos. Lembre-se que Pereira Passos era que? Prefeito. Só para destacar aqui, eu não sei quem era Pereira Passos. Prefeito do Rio de Janeiro. Prefeito do Rio. Rodrigues Alves era presidente do Distrito Federal, também Rio de Janeiro. E Oswaldo Cruz era o ministro. Eles vão promover essas ações de urbanização, né, de reformas urbanas, mas não vão manter um diálogo direto com a população. É isso que vai revoltar a população. E aí vai começar a distribuição de cortiços, vai começar a obrigatoriedade da vacinação e todas essas questões que vão levar a esse levante popular durante o governo de Rodrigues Alves. Então, leve isso para sua prova, anota aí no seu material, anota aí no seu caderno, leve isso, porque vai fazer diferença. Vamos lá? Vamos partir então? Questão de número 7, né? O Convênio de Taubaté, firmado em 1906, entre os estados produtores de café, tinha como finalidade. Então, olha lá. Tá pedindo para você aí o quê? Tá pedindo para você o conceito. Tá pedindo para você o conceito. Então, o que foi esse Convênio de Taubaté? Então, vou explicar para você aqui, ó. Vou puxar aqui. O Convênio de Taubaté foi um acordo que aconteceu em 1906. Então, ele acontece em 1906. Então, olha lá. Entre quais estados? Obviamente, né? Obviamente. São Paulo, mais Rio de Janeiro, que era a capital, mais Minas Gerais. Para controlar a produção de quê? Para controlar a produção de café. Tanto a produção, quanto o quê? Quanto os preços. E preços do café. Justamente por conta de quê? Justamente por conta da inflação que atingiu o Brasil nesse momento. Então, lembre-se que o café era o principal produto da economia brasileira. Então, o objetivo era fazer o quê? O objetivo era estabilizar a economia brasileira. Então, o objetivo era fazer com que houvesse um acordo entre esses 3 estados, com destaque para São Paulo, porque era o produtor de café, para que houvesse... Então, o objetivo principal era estabilizar o mercado, evitando a superprodução e a consequente inflação. Lembre-se que inflação, vou destacar lá para você, o que é inflação? A inflação é o aumento dos preços.
aumento dos preços dos produtos, que pode ser ocasionado por diversos fatores econômicos. Diversos. Dos mais variados possíveis. Especulação financeira, crise econômica, pandemias, epidemias, guerras, né? Má gestão do dinheiro público, que isso nem acontece no Brasil, né? Enfim. Então o convênio de Taubaté teve a finalidade de realizar a estabilidade econômica, de garantir a estabilidade dos preços do café. Então olha lá, vamos atrás da alternativa correta. Encerrar a produção cafeeira e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. Tá errado. B. Controlar a imigração europeia nas lavouras de café. Tá errado. Olha aí, letra C. Garantir a estabilidade dos preços do café por meio da compra e do controle de estoques pelo Estado. Letra C. Nosso gabarito. Olha lá, letra D, distribuir terras aos pequenos produtores. Essa distribuição de terras aqui, a gente chamaria de reforma agrária. Que nem de longe, mas nem de longe era uma proposta desses três governos aqui, né? Por quê? Porque aqui nós temos uma grande concentração fundiária e não uma perspectiva de redistribuição das terras, do espaço rural brasileiro. Então, letra D, errada. Olha lá a letra E. Estatizar as exportações. Estatizar as exportações de produtos agrícolas. Estatizar quer dizer o quê? Deixar sob o controle do Estado. Olha lá, ó. Deixar sob o controle do Estado. Então aqui está certo ou errado? Letra E, errado. Estatizar é deixar sob o controle do Estado. Então, mais uma vez aí, nosso gabarito é letra C. Garantir estabilidade do preço do café. Então, esse foi o principal objetivo do convênio de Taubaté. Questão de número 8 na tela lá para você. O movimento operário urbano durante a Primeira República teve forte influência ideológica de imigrantes europeus, sobretudo anarquistas. Professor, não sei quem é anarquista. Peraí, que eu vou dizer. Entre suas principais ações estavam, então olha lá. O que é anarquismo? O anarquismo é uma ideologia sociológica, surge ali entre o final do século XVIII, século XIX, e é a ideia de que quanto menor o Estado for, quanto menor for a intervenção do Estado, melhor. Há algumas alas do anarquismo que defendem que nem o Estado deveria existir. Então, anarquismo é a menor ação do Estado na vida social e econômica. Ok? Então vamos lá. Letra A, ocupações militares e revoltas armadas, errada. B, greves por melhores condições de trabalho assalariado, errado. C, invasões de propriedades rurais comandadas por coronéis. Então olha lá. Letra D, alianças com o Exército e apoio do governo federal e recusa em organizar sindicatos e cooperativas. E aí, pessoal? Qual dessas questões aqui estão certas? Quais delas? Professor, mas o senhor disse que a letra A está errada. Está errada. E aí? Ocupação militar? Tá certa? Não. Anarquista? Não. Revolta armada? Não. Mas e a B, professor? O senhor também disse que a B tá... Olha a sacada da prova. É isso que a prova faz com você. Eu falo e tu acredita? Olha lá. Greves por melhores condições de trabalho assalariado? Sim ou não? Olha lá. Olha C. Invasões às propriedades rurais comandadas por coronéis. Como é que o coronel
vai invadir a sua própria propriedade. Não existe isso aqui. Não existe. Então, olha só. De novo, para deixar claro. Eu coloquei a letra B errada de propósito. De propósito, para chamar sua atenção. Letra A, a gente já sabe por que tá errado. Olha a B. A B não, a C. Invasões de propriedades rurais por coronéis? Aí não, né, meu bebê? Quer dizer que os coronéis é que vão realizar as invasões das suas próprias terras? Errado. D. Alianças com o exército. Anarquista fazendo aliança com o exército. Errado. Recusa em organizar sindicatos e cooperativas? Não. Essa era justamente um dos objetivos, dos ideais aqui dos anarquistas. Construir organizações que viessem a defender o direito do trabalhador. Coloquei letra B de propósito, porque a gente fez uma sequência aí que veio só letra C, né? E aí você já ia pensar que ia ser letra C, isso foi proposital. Para você prestar atenção na leitura. Leia as alternativas, não leia correndo, não leia correndo, não leia correndo. Presta atenção nas alternativas para você não errar. Então qual era o ideal do anarquista, do anarquismo, melhor dizendo? Né? Nós já falamos, menor intervenção do Estado na economia e na vida social das pessoas, e eles buscavam o quê? Melhores condições de trabalho, principalmente diante da questão crescente da Revolução Industrial, que trazia uma série de desigualdades sociais, de problemas trabalhistas, galera não tinha direito a nada, o salário era muito, mas muito pouco. Então, letra B, sem medo de ser feliz. Ok, meu bebê? Tranquilo? Te peguei nessa, hein? Ah, quase, né? Quase. Não, professor, não pegou não, porque eu tô ligado. Então vamos ver essa aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Tenentismo. Ah, meu amigo, aí eu quero ver se você sabe o conceito. Novamente é uma questão que tá te pedindo o quê? Tá te pedindo conceito. Conceito, vamos lá? O tenentismo foi um movimento surgido no século XX, com forte participação de jovens oficiais do exército. Show de bola. Esse movimento defendia. Então vamos lá. O que foi o tenentismo? Ele vai acontecer entre 1920, né, até o início da década de 1930. Foi caracterizado por rebeliões dessa galera aqui, ó, dos jovens do exército. Principalmente da galera que pertencia ali a patentes mais baixas, né, e buscavam reformas políticas e sociais, né, criticando sempre a estrutura oligárquica, né, a estrutura de governo, de manutenção de privilégios e tal. Então o que eles queriam? Eles queriam reformas, o objetivo, né, reformas políticas. E além dessas reformas políticas, o que eles buscavam, né, também reformas sociais. Esses eram os objetivos. Então, reformas políticas e sociais aconteceu por oficiais do exército, galera mais nova, galera jovem, que queria, obviamente, ter maior participação política e social. No entanto, é importante destacar que estes jovens aqui, que pertenciam ao exército, criticavam a estrutura o quê? Oligárquica. Justamente por conta da manutenção dos privilégios. Eles consideravam que, a gente tá aqui, a gente faz parte do exército, a gente defende as fronteiras do Brasil, e a gente também defende interesses oligárquicos. A gente trabalha para a manutenção dos interesses dessa galera, tá errado, né? Então essa era a perspectiva dessa galera, e por isso aconteceu esse movimento chamado de movimento tenentista. Então olha lá, a restauração do império e a volta da monarquia, restauração do império, errado. Aliança entre exército e coronéis locais, errado. Aliança entre o exército e os coronéis locais, ele tá falando de coronel, presta atenção. Ele tá falando de coronel, não tá falando de coronel de patente militar, não. Aqui é o coronel fundiário. Aqui é o cara, o coronel, dono de grande proporção de terra, o latifundiário, produtor de café, produtor de leite. Não é o coronel dessa, por isso que tá errado, ok? Olha lá, letra C. O fim da corrupção eleitoral e a moralização da vida pública. Pode marcar aí letra C, sem medo de ser feliz. Olha lá a letra
letra D. Permanência da política do café com leite, não. Se eles estão criticando a oligarquia, se uma das questões era a crítica à oligarquia, como é que eles queriam a manutenção da política do café com leite? Não faz sentido. E é o isolamento do Brasil em relação às potências estrangeiras, letra E, errada também. Então, questão de número 9, letra C. E por último, nós temos a questão 10. Olha lá na tela. A crise da República Oligárquica culminou na Revolução de 1930, que reafirmou o poder dos cafeicultores paulistas e manteve a política dos governadores. Olha lá. Reafirmou o poder dos cafeicultores paulistas e manteve a política dos governadores. Segura aí, vamos para B. Foi um movimento conservador liderado por monarquistas? Errou, né? C. Derrubou o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, iniciando a Era Vargas. Crise da República Oligárquica. E aí, pessoal? Aí nós temos duas alternativas aí que parecem fazer sentido, mas a gente precisa analisar de forma coerente. Então vamos lá? Olha a próxima alternativa aí. Letra D. Resultou na convocação de uma nova constituinte e na abolição do exército? Tá errado. Ok? E consolidou o voto censitário como forma de manter a ordem social? Errado também. Então vamos lá. A crise oligárquica vai acontecer a partir desse ano aqui, ó. Realmente, 1930, né? E foi marcado como declínio do poder das elites agrárias, né? Mudanças econômicas bastante significativas, crise da política do café com leite, dentre outras questões extremamente importantes. Então, quais foram as consequências aí? A insatisfação com o governo de Washington Luiz, que indicou Júlio Prestes para a presidência e vai levar à Revolução de 30, que foi liderada por quem? Que foi liderada por Getúlio Vargas, né? Então aqui nós temos dois importantes nomes aqui, né? O atual presidente, que era esse cara aqui, ó, em 1930, que era o Washington Luiz, né? E aí Júlio Prestes vai ser o seu indicado para tomar posse. Lembre-se que tinha toda a questão do quê? Voto de cabeça, satisfação com o governo do Washington Luiz. Ele vai lá e indica Júlio Prestes para a presidência. Só que isso não agrada outros setores da política brasileira. Aí vem quem? Vem esse carinha bem aqui, ó. Vargas. Pode marcar a letra C. Sem medinho de ser feliz. Letra C. Coloquei essa questão também aqui de propósito. Por que eu coloquei essa questão de propósito? Porque nós vamos entrar em Era Vargas. Essa questão não está aqui por à toa. Não está aqui à toa. Crise da República Oligárquica, Revolução de 30. E aí nós vamos ter, então, o início da Era Vargas, que vai ser dividida aí em dois blocos, né? Primeiro introdução a Vargas, depois nós vamos trabalhar só Estado Novo, e depois também nós vamos trabalhar o segundo governo Vargas. Então, não sai daí não, sai daí não. É o tempo de ir ali no banheiro, tomar uma água, tomar um café, dar uma respirada e voltar para estudar aqui, porque aqui é o local da sua aprovação. Ó, beijão para você, beijão do gordo. Fui, mais volto, fui, mais volto, fui, mais volto, fui.